Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Quero, na tarde desta terça-feira, 22 de setembro, compartilhar convosco uma palavra para a nossa reflexão na epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estás pronto. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contenda. Não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo. Não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministro pelas quais creste, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Sobre o tema, a graça de Deus abre essas algemas. Querido, a igreja ali em Corinto, os irmãos em Corinto, eles viviam numa carnalidade, e o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele escreve aqueles irmãos ali naquela região de Corinto, e o mesmo tratamento não é o que se dá a outros irmãos como os de Éfeso, como os de Tessalônica, de Filipe, de Roma. Porque esta igreja de Corinto, esses irmãos de Corinto, eram diferentes. O espírito mundano causava dissensões entre aqueles irmãos em Corinto. E muitas tradições, muitos rudimentos da lei de Moisés ainda existiam entre eles. Aqui nesse versículo 1, o apóstolo São Paulo diz: eu, irmãos. Ele se dirige aos irmãos ali de Corinto. Ele diz: não vos pude falar como espirituais. Ele não está se dirigindo a nós, a igreja da graça de Deus, a igreja como organismo vivo, como corpo de Cristo. Ele está se dirigindo a um povo ali de Corinto e diz para eles: não vos pude falar como espirituais, porque eles eram carnais. E as pessoas carnais, elas não entendem as coisas espirituais. As pessoas que vivem nos rudimentos da lei de Moisés, que vivem nos preceitos dos homens, que ainda vivem nas tradições, não tem como elas entenderem as coisas espirituais, as coisas do alto, as coisas de cima. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma dificuldade muito grande de se dirigir a esses irmãos ali em Corinto, porque eles eram carnais e não espirituais. Ele diz: mas como carnais, como meninos em Cristo, eles precisavam ainda muito
de aprender. E é o que muitos hoje, nos nossos dias em que estamos vivendo, ainda estão presos a preceitos de homens, a rudimentos da lei de Moisés, a tradições. E não conseguem entender a doutrina trazida pelo apóstolo Paulo aos gentios, esse evangelho da graça de Deus. Eles não conseguem entender. E daí que eles ficam presos a essas coisas das denominações, a essas coisas do sistema religioso, e não vivem uma liberdade plena na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As mentes não se abrem, os seus cultos não são racionais, não há neles entendimento acerca das coisas de Deus, apesar de que eles dizem que há. Apesar de que eles dizem que vivem na graça de Deus, mas as suas práticas, os seus comportamentos não condiz com o evangelho da graça de Deus. Então Paulo diz: com leite vos criei, e não com alimentos. Havia naqueles irmãos ali em Coríntios falta de maturidade espiritual. E é o que nós vemos hoje em muitos. Até muitos que se dizem líderes religiosos, que têm denominações como uma igreja em que eles estão à frente. Mas você percebe que não há nenhuma maturidade espiritual nessas pessoas. Aquilo que eles receberam há 50, há 40, 30 anos atrás, eles vão passando sem questionar, sem buscar uma orientação no Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito e que testifica que nós somos filhos de Deus. Porque o real intérprete da palavra é o Espírito Santo. É Ele quem traz a revelação da graça de Deus. É Ele quem abre o nosso entendimento. E nós precisamos nos colocar debaixo dessa orientação do Espírito Santo. Sermos guiados por Ele, dirigidos por Ele. Para que nós possamos ver Cristo como o centro de tudo e de todas as coisas. A primazia de Cristo. A honra, o poder, a glória, o louvor, a adoração, tudo é dele. E que passamos a viver dependente dele, viver sob os cuidados dele, guiado por ele. Porque na graça de Deus, quando nós vivemos essa maturidade espiritual, nós entendemos que nós não vivemos, mas Cristo vive em nós. Não teoricamente, mas na prática. Passamos a entender e a compreender que se vivermos, é Cristo que vive em nós. E se morrermos, é lucro. Se vivermos, é ganho. Não nos preocupamos, porque nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. Nós sabemos que voltamos para Deus. Aqui, enquanto aqui nós estamos, nós vivemos assentados com Ele nas regiões celestiais, vivendo a plenitude da graça de Deus, vivendo o amor de Deus, sentindo alegria na alma, paz no espírito, comunhão para com os outros, uns para com os outros, amando o próximo. Havia naquela igreja ali de Corinto, naqueles irmãos de Corinto, discernimento da graça de Deus. E Paulo então diz: com leite vos criei, e não com alimento sólido. O alimento sólido, irmão, ele é a palavra de Deus que é o alimento sólido.
O grande problema nas denominações evangélicas, no sistema religioso, é porque eles se prendem ao evangelho do Cristo histórico. O evangelho da lei, de que quando Jesus aqui esteve e ele se dirigia aos judeus, porque os judeus viviam sob a lei e faziam de tudo para cumprir a lei, mas eles não conseguiam, porque eles tropeçavam na lei. Mas Cristo, o Cristo humano, o Cristo homem, ele veio e cumpriu a lei na íntegra, em toda a sua totalidade, para que nós, os gentios, para que nós, o que fomos salvos pela graça de Deus, não precisássemos mais viver sob esses preceitos dos homens e sobre os rudimentos da lei de Moisés, para que nós pudéssemos viver em graça, andar em graça, para que nós pudéssemos ter sobre nós um fardo leve, um jugo suave, concedido e dado pelo nosso Redentor. O Evangelho da graça de Deus é do Cristo ressurreto, é do Cristo vivo, não mais do Jesus filho de Davi, não mais de Jesus o Cordeiro de Deus. Se naquele período, naquela época em que ele vivia entre os judeus, sim, ele era o Cristo filho de Davi, ele era o Cristo Nazareno, ele era o Cordeiro de Deus que João Batista disse que viria para tirar o pecado do mundo. Mas ele já veio, e o pecado já foi de uma vez por toda tirada na cruz do Calvário, quando ele derramou ali o seu precioso sangue. Então todos os nossos pecados, delitos e ofensas, o pecado adâmico, foi de uma vez por toda apagado, tirado. E então nós entendemos pela graça de Deus que as coisas para trás ficaram e estamos prosseguindo, avançando para as que estão diante de nós. Nós entendemos pela graça de Deus que agora estamos em Cristo e nós somos uma nova criatura. Tudo se fez novo, porque nós estamos num novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus. É esse o Evangelho da graça de Deus. É esse o Evangelho pregado e ensinado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E pregamos assim para que as pessoas saiam dessas prisões, dessas algemas em que elas se encontram, aprisionadas nesse sistema religioso, desses preceitos dos homens, nessas tradições das religiões, fazendo isto, fazendo aquilo, para que possam ser salvos, tentando anular ou até mesmo ajudar o sacrifício de Cristo, esquecendo que o sacrifício dele foi perfeito e que ele não precisa e nem precisou de nenhuma ajuda para que esse plano da redenção fosse consumado. Ele disse: está tudo consumado. Tudo ficou para trás. As ordenanças, os profetas, duraram até a cruz. E muitos não conseguem enxergar esse momento da graça de Deus, esse momento do Cristo vivo, que reina e que habita em nós. E então Paulo diz: com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. E ele ainda vai mais e diz assim: com efeito, ainda agora não estás pronto. Como muitos hoje, eles não entendem, eles não compreendem. Ainda hoje, andando aqui na Nilo Peçanha, encontrei um pastor que há muito tempo não me via. E então a primeira coisa que ele me pergunta, os religiosos, eles perguntam assim às pessoas, quando eles não vêm há muito tempo, né? Está congregando aonde? Qual é a sua igreja? Porque eles valorizam muito o templo, eles valorizam muito as denominações, eles colocam isso acima de tudo. Eles ensinam
que se você não estiver membro numa congregação evangélica, num templo, você não tem comunhão com Deus, você não é salvo. Esse mesmo pastor, ele vira para mim, e aí, como fica a comunhão e a sua salvação? Aí eu falei, não estou te entendendo, eu não consigo te entender. Me explica isso, fundamenta isso para mim. O fato de eu dizer para ele que tinha rompido com o sistema religioso e que hoje eu sou livre e que hoje eu vivo essa liberdade plena em Cristo Jesus. Só o fato de eu não estar membro numa denominação evangélica, e então ele me disse, um pastor, ele tem uma igreja lá para o lado de Magé, né? Então ele diz para mim, você não está em comunhão e a sua salvação como é que fica? Então eu respondi para ele, me explica isso, fundamenta isso para mim, não no achismo, no que eu penso, no que a tradição diz, mas fundamenta isso para mim no Evangelho da graça de Deus, pregado pelo apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios. E aí então, foi isso que aconteceu. E é isso que acontece. A primeira pergunta deles sempre são essas. É de qual igreja? Qual é a sua denominação? Você está na igreja? Você congrega onde? São essas coisas que acontecem. Eles valorizam muito isso. E as pessoas estão presas a esse sistema religioso. Eu vou sempre falar desse sistema religioso, queiram ou não queiram. Eu tenho pessoas que já me criticaram e me criticam, dizendo assim, você critica muito o sistema religioso, você fala muito do sistema religioso. Sim, eu falo porque eu vivi lá 46 anos e eu sei como é viver dentro de um sistema religioso onde não há liberdade de espírito, onde não há liberdade da graça de Deus. Você vive subjugado aos preceitos dos homens, aquilo que eles atam sobre nós, aquilo que eles nos impõem. É o tal de que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. São os rudimentos, são os preceitos. E Paulo diz, ainda não estás pronto, como muitos não estão prontos. Eles estão vivendo essas algemas das chamadas, abro aspas, igrejas, porque a igreja somos nós, organismo vivo, aonde o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo diz, ainda sois carnais. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais? Versículo de número 3, ele diz isso. Ou não andais segundo os homens? É o que nós vemos aí, irmãos. As pessoas andando segundo os homens e dizendo que está andando segundo a palavra, se contradizendo. Porque elas não examinam as escrituras, elas até leem, mas o fato de ler não quer dizer que a pessoa entenda. Tem uma palavra que diz assim, entendes tu que lê? E ele então respondeu assim, não, porque não há quem me explique. Então ler a Bíblia, muitos leem, tem pessoas que já leram a Bíblia 10 vezes, 15 vezes, ou não sei quantas vezes, mas não consegue enxergar, não consegue perceber a mensagem do Evangelho da graça de Deus trazido pelo apóstolo Paulo a nós que éramos gentios. Nós não somos judeus e nunca fomos judeus. Nós não nascemos em Israel. Os outros povos eram gentios e a graça de Deus veio até eles trazida pelo apóstolo São Paulo. E hoje eles querem trazer os rudimentos das leis de Moisés e atar sobre os nossos ombros.
E aí eles fundamentam dizendo, quando eu pergunto, fundamenta isso, Cristo fez isso, Cristo fez aquilo, Cristo se batizou, Cristo jejuou, Cristo frequentou o templo, Cristo foi para o monte, Cristo deu o dízimo. Sim, ele tinha que fazer tudo isto, porque ele vivia sob a lei, e ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, e foi o único homem que cumpriu toda a lei. Quando os judeus traziam pessoas para ele, para tentar pegá-lo, e usando digamos assim, de palavras capciosas contra Jesus Cristo, para ver se Jesus Cristo ia tropeçar na lei, e então Jesus sempre respondia para eles, cumpra a lei, dar a César o que é de César. Se você não tem pecado algum, atira a primeira pedra. Ele cumpriu a lei, porque ele tinha que cumprir. Então ele fez todas essas coisas. E as pessoas esquecem o Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, Marcos. São livros históricos, ali relatam o momento da lei, o tempo da dispensação da lei, o tempo em que Jesus viveu. E por que Cristo não escolheu um dos 12 apóstolos para que trouxesse para eles a revelação da graça para nós gentios? Por que ele escolheu Paulo, que não era um dos 12, para que trouxesse o evangelho da graça de Deus? Porque Pedro, João, Tiago, mesmo sendo os discípulos de Jesus, mas eles ainda viviam presos aos rudimentos da lei, praticavam ainda a lei. Vocês percebem isso nas suas epístolas. Veja a diferença das epístolas do apóstolo São Paulo para as epístolas de Tiago, de Pedro, de João e outros. E então, prosseguindo, o apóstolo Paulo dizendo assim: vocês são carnais, vocês andam segundo os homens. E é isso que nós estamos vendo hoje, irmão. As pessoas andando sob o preceito dos homens. Eles não querem que os seus entendimentos abram. Eles estão com a mente cauterizada. Eu quero te dizer que a graça de Deus, ela abre essas algemas. As pessoas estão algemadas, aprisionadas dentro desse sistema religioso. Não tem nada a ver com salvação. Elas são salvas, porque elas são escolhidas, são predestinadas. Antes da fundação do mundo, elas foram escolhidas. Mas podendo viver aqui nesta vida em paz plena, numa liberdade em Cristo, num gozo do Espírito Santo, elas optam por viver sobre rudimentos e sobre preceito dos homens. Paulo diz: vocês aí são carnais. Havia fraqueza humana, irmãos, nessas pessoas ali de Corinto, como há hoje fraqueza humana em muitos dos que vivem dentro dessas chamadas denominações evangélicas. Paulo diz: vocês ficam aí dizendo entre vocês, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. E aí então Paulo diz: vocês não são carnais? Claro que vós sois carnais. E é isso que nós vemos dentro desse sistema religioso. A minha denominação que é a certa, a minha denominação que é correta, a minha é melhor do que a outra. Cada um defendendo a sua denominação como a mais perfeita, como a mais correta, como a mais certa. E as pessoas ficam às vezes trocando de uma para outra, tentando encontrar o lugar certo. Sabe, você nunca vai encontrar. Você só vai encontrar se você viver sob a graça de Deus. Se você viver
o evangelho do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Aí você vai encontrar paz, alegria, comunhão do Espírito. Cristo será o centro, a primazia será sempre dele. Ele vai ocupar o primeiro lugar. Você não vai se preocupar com títulos como os homens se preocupam, querendo ser isso, querendo ser aquilo. É como se fosse militar. Ele começa como soldado, vai a cabo, sargento, subtenente, tenente, vai a capitão, major, a tenente coronel, coronel, até atingir a patente maior. Seja brigadeiro na aeronáutica, seja general no exército, almirante na marinha. E eles querem fazer isso no meio evangélico. Eu fui auxiliar de trabalho, depois eu fui a diácono, depois eu fui consagrado a presbítero, agora eu fui consagrado a evangelista, agora eu fui consagrado a pastor, agora eu sou bispo, agora eu sou apóstolo, agora eu sou bispo primaz, agora eu sou semideus. É isso que acontece nessas instituições evangélicas. Eles querendo buscarem o primeiro lugar, a primazia, destaques, querendo serem aplaudidos, reconhecidos pelos homens. Enquanto que no corpo de Cristo nós somos uma unidade, e no corpo de Cristo nós somos todos irmãos. É irmão Levi, é irmão Paulo, é irmão José, é irmã Maria, é irmã Luciana, é irmã Leia, é irmã Priscila, é irmão Benedito, é irmão Celso. No corpo de Cristo nós somos todos iguais. Exercemos até funções diferentes, porque os dons são diferentes, mas ninguém subestima o outro. É todos por uma unidade nesse corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. E então ninguém quer ser de fulano, ninguém quer ser de ciclano, ninguém quer pertencer à denominação tal, a outra denominação, porque todos são de Cristo. É Cristo em todos. A primazia é dele, a honra é dele, ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Ele é exaltado, ele é glorificado, ele é honrado, porque são atributos que pertencem somente a ele. Liberte-se dessa sua religiosidade. Deixe de ser prisioneiro desse sistema religioso. Ande em graça, viva em graça, permita que Deus dirige através do Espírito Santo dele a sua vida sem reserva, e você possa bater no peito e dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Todas as coisas eu posso nele que me fortalece. O Deus de paz suprirá todas as nossas necessidades por Cristo Jesus em glória. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele há de se levantar sobre toda a terra. Compartilhe com as pessoas essa alegria, essa paz, essa comunhão plena que você tem com Cristo através da graça de Deus. E então Paulo, ele diz: afinal de contas, quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Apolo? Eu pergunto a esses religiosos: afinal de contas, quem é aquele homem que tem o título de apóstolo, de pastor, de presbítero, de evangelista, que diz para você que ele é o seu líder espiritual e que você tem que andar sob a cobertura espiritual dele? Eu pergunto: quem é ele? Assim como Paulo perguntou aos irmãos ali em Corinto: quem é Paulo? Quem é Apolo? Paulo disse: irmãos, eu sou apenas ministro pelas quais creste, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Deus deu o dom de apóstolo a Paulo, como ele deu o dom de mestre a uns, de profeta a outros,
de pastor a outro, de evangelista a outro. Dons concedidos por Cristo aos homens, não são títulos. E você não precisa da imposição de mãos de quem quer que seja e que derrame óleos sobre a sua cabeça para que você seja reconhecido como isto, como aquilo, porque Cristo já te reconheceu e te reconhece. O dom quem te deu foi Ele. Portanto, use esse dom nessa unidade que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele, para a glória do seu nome. Isso é andar em graça. Paulo disse aos irmãos ali em Corinto: eu fiz e faço a minha parte. Quando ele diz eu plantei. Apolo com o seu dom, ele regou. Mas queridos, eu quero que vós saibais que quem dá o crescimento é Deus. É Ele quem dá o crescimento. Não é o que planta alguma coisa, não é o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Esses homens, eles dependem tanto de Deus quanto você e eu dependo. Eles não são e nunca foram mais do que nós. Eles mandaram durante anos e anos que nós o chamássemos de anjo da igreja, de ungido de Deus. E fundamenta lá no Antigo Testamento. Porque Davi disse: não toqueis no ungido de Deus. O ungido ali era Saul. O ungido, irmãos, eram os reis. Porque Deus mandava que os profetas derrabassem sobre a cabeça dos escolhidos para serem rei. Então eles eram ungidos. O escolhido de Deus para reinar sobre Israel era Davi, mas quem estava ocupando o trono era Saul. Por isso que Saul disse: não toqueis no ungido, naquele que foi ungido rei. Eu me lembro de Elias, quando fugiu para o monte, fugindo de Jezabel e de Acabe. Deus disse para ele: Elias, o teu tempo ainda não acabou. Tu ainda terás que ungir Azael, rei da Síria, e vai ainda ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Não estamos mais na lei, irmão. Vivemos a dispensação da graça. Quem dera as pessoas pudessem entender, as pessoas pudessem compreender a graça de Deus. Livre, liberte-se dessas algemas, desse aprisionamento, dessas prisões. Viva uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Que Ele tenha compaixão e misericórdia de nós. Eu encerro dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A graça de Deus, Ele abre essas algemas. Sejais livre em toda plenitude. Amém, amém, amém.